O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disso, disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. O evangelho de hoje é muito bonito. Um evangelho que, de fato, podemos apreciar diante da grandiosidade. Nós vemos que Jesus aparece aos discípulos que ainda estão comentando da possibilidade da ressurreição do Senhor, do túmulo vazio, das mulheres, e particularmente Maria Madalena, que vem anunciar o sepulcro vazio e a estada dela com o Mestre Jesus. Aqueles dois discípulos que caminhavam desanimados para Emaús. Enfim, estão reunidos e Jesus aparece a todos. Ele quer provar neste momento que de fato ele ressuscitou e quer abrir a inteligência, a cabeça, a mente dos discípulos, e ao mesmo tempo ativar a fé para que acreditem no ressuscitado. Ainda deu trabalho para que Jesus fizesse isto. Precisou provar. Necessitou até mesmo de comer alguma coisa, um peixe, para que os discípulos pudessem entender e aceitar que ele é o Cristo ressuscitado. Está ali, como poderíamos dizer no nosso linguajar, de corpo e alma. O corpo ressuscitado, o corpo cheio de glória de Jesus. Um pouco antes nós vemos que eles olham Jesus e têm medo de Jesus, pensam que ele é um fantasma. Isso tudo ajuda para a nossa reflexão hoje. Os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão. Esses discípulos hoje que estão reunidos necessitam que Jesus coma um peixe, que Jesus profere palavras para que eles pudessem verdadeiramente acreditar. Como nós somos fracos, frágeis em relação à nossa fé. Nesse processo da Páscoa, da ressurreição do Senhor, logo veremos também aquele discípulo incrédulo, Tomé,
que necessita não só de ver, mas de tocar, para depois expressar meu Senhor e meu Deus. É a nossa fraqueza humana. Quantas vezes ainda vemos Jesus de uma forma muito ofuscada, como se fosse um fantasma. Não assimilamos por completo a grandiosidade, a graciosidade do Cristo ressuscitado em nosso meio. Quando assumirmos plenamente o mistério, o amor e a misericórdia do Senhor em nossa vida, seremos plenamente também transformados e modificados. E iremos fazer, depois disto, de cumprir e de assumir essa nossa fé vivida do Cristo ressuscitado, iremos para a missão. Como ele mesmo diz, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Só seremos testemunhas do Senhor quando olharmos com olhar de fé. Mesmo que olhemos com a nossa inteligência, com a nossa razão. Mas a fé deve estar acima e além de tudo, para não vermos mais o Senhor como fantasma. E ao mesmo tempo também não vermos o Senhor como aquele Senhor que ficou lá na sexta-feira e durante o dia do sábado, na mansão dos mortos, mas ressuscitou. Vamos anunciar o Senhor, o amor e a misericórdia. Vamos anunciar esse querigma. O Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.